Boa noite, minha gente. Começando aqui hoje, mais uma terça de lives. E aí eu comecei a revisitar algumas anotações e uma frase que que me marcou muito, que diz que escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Qual é a nossa escolha, né? Porque algumas vezes dizer a verdade não vai ser fácil, não é o caminho fácil. Muitas vezes o caminho fácil é a mentira, né? Muitas vezes o caminho fácil é esconder, né? É a mentira mesmo, é trilhar algo que não é a verdade. Que a verdade, ela é uma só, né? Não tem como, não existem duas verdades, a verdade, ela é uma só. E aí foi onde eu comecei a me lembrar da época em que eu comecei a buscar ter mais intimidade com Deus, buscar meu relacionamento com Deus, que era algo que eu não tinha antes. E, e com isso eu voltei a folhear algumas coisas aqui, alguns cadernos, algumas anotações. E uma das primeiras coisas que eu percebi, eu me lembro disso muito claramente, assim, que nessa minha busca com Deus, uma das primeiras coisas que o Senhor queria varrer, assim, que o Senhor queria tirar da minha vida, porque foi muito claro, assim, esse comando, essa direção, era sobre a mentira. Deus me pedia para não mentir mais. Não quero que tu minta, não quero que tu, né, disfarce, que tu minta. Era isso, Deus queria varrer a mentira da minha vida mesmo, assim. Então foi algo muito forte para mim naquele momento, porque eu ainda estava buscando esse lugar de intimidade com Deus, entender como que fazia também para ter um relacionamento com Deus, como que eu conseguiria buscar isso, como que eu conseguiria encontrar esse lugar, né, onde que eu ia, o que eu precisava fazer, como que eu ia ouvir de Deus, como que eu ia entender o que que Deus queria para minha vida. Então, foi bem no início mesmo dessa minha jornada, dessa minha caminhada, e eu precisava entender algumas coisas, buscar. E, e aí, como é que eu descobri, né, digamos assim, como que eu entendi, como que eu ouvi essa voz de Deus, quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, como que eu ouvi a voz de Deus para entender que Deus estava me comunicando isso, que Deus estava me pedindo para tirar a mentira da minha vida. Porque nessa jornada eu comecei a ler as escrituras, né, a palavra de Deus, abrir a minha Bíblia e comecei a me debruçar nisso, comecei a buscar, a estudar. Muitas vezes lia, não entendia, né, muitas coisas. Algumas vezes precisava ler repetidas vezes, né, o mesmo texto, o mesmo pedaço ali, algum trecho, para que eu pudesse ter um pouco mais de clareza. E só que na maioria das vezes eu fui muito tocada nessa área porque repetidas vezes eu ia ler algo e me deparava com textos que falavam sobre isso, que instruíam sobre a mentira, que instruía sobre o cuidado com a boca, com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que eu falo, com controlar a língua. As palavras de Deus têm muita instrução com isso, né, quanto a isso. E naquele tempo ali, naquele início da minha jornada, isso foi algo que foi muito claro, assim, para mim, e era repetidas vezes, então eu entendi que, mesmo nesse início, buscando entender em Deus o que que Deus queria para mim, como que eu fazia para ouvir a voz de Deus, como que eu precisava me relacionar com Ele para entender o que Ele tinha para minha vida, e naquele momento
não tinha como não entender, sabe? Porque tava gritando, né? Todas as vezes que eu, muitas vezes, assim, repetidas vezes, eu ia buscar algo e Deus me trazia essa palavra, né? Essas palavras, assim, sobre a mentira, sobre a língua e que eu precisava controlar isso, que eu precisava entender algumas coisas e ir amadurecendo sobre isso. E foi onde, hoje, trazendo esse tema, entendendo tudo isso, que eu resolvi buscar esse meu caderninho de oração. Eu disse, meu Deus, onde é que tá aquele caderno? Comecei a me lembrar de onde que eu tava, onde que eu tinha guardado esse caderno. Eu disse, não, mas ele tá por aqui, porque de vez em quando eu passo por ele, me lembro dele, preciso estar com ele em mãos, porque tem muito ouro para mim nesse primeiro caderninho ali, que foi esse meu primeiro contato, né, com Deus, com relacionamento com Deus. E então tem muita coisa aqui do meu início de conversão mesmo, de... E aí, uma das coisas que tá escrita aqui, olha só, bem no início, as primeiras folhas, olha aqui, acho que não tem 10 folhas. Tá escrito não julgar o próximo, era como se fosse uma lista de metas, coisas que eu estava anotando que eu precisava transformar em mim, que eu precisava mudar em mim. E uma das coisas que estava escrita era não julgar o próximo. Aí depois tinha outra, não mentir, não guardar ódio para não pecar. E aí até tem um trecho anotado aqui. Quebrar a corrente do mal com respostas do bem. Guardar a língua e a boca. Olha só como, né, tem mais coisas, mas coisas que eu não posso abrir aqui, mas aí depois de novo, não mentir, não responder com insultos, não ameaçar, mas colocar a esperança em Deus. E realmente é algo muito poderoso. E tem até, algumas estão com anotações de versículos do lado, né? Porque eu tava, imagina, aprendendo muito. Continuo aprendendo, mas eu sempre fui de anotar muito. Então, desde a época desse caderninho, tem a minha lista de metas aqui, de coisas que eu precisava transformar, mudar, ouvir de Deus, entender melhor como que eu iria me comportar dali em diante. E aí algumas dessas frases estão com versículos anotados junto, assim, para que isso fosse realmente uma verdade para mim, né? E realmente foi, assim, muito poderoso. Então, por que será que nós mentimos, né? E aí eu fiquei pensando nisso hoje, e aí li esse caderninho, fiquei meditando por conta dessa palavra. Por que será que nós mentimos? Por que será que é algo tão forte dentro de nós, né? Por que é algo que a gente precisa lutar tanto para vencer esse mal, para conseguir, né, viver pela verdade mesmo, sabe? Eliminar a mentira da nossa vida, né? E aí eu me questionei sobre essas coisas e algumas coisas vieram para mim assim como nós mentimos porque nós queremos estar certos, né, na maioria das vezes. Nós mentimos porque nós queremos aparentar ser competentes, algumas vezes no trabalho, naquilo que nós fazemos, né? Não importa o ambiente, mas nós queremos aparentar. E nós mentimos talvez algumas vezes para poder subir de cargo, para poder subir de posição dentro no trabalho, numa empresa. Já ouvi, né, situações de pessoas que passaram por isso, assim. E nós mentimos também para evitar responsabilidades, às vezes com o marido, às vezes com filhos. Nós mentimos algumas vezes para minimizar conflito. Eu acho que essa é um recorde, né? É uma das coisas que me lembro de Deus tratar muito comigo, né? Dos porquês que Deus me pedia para tirar essa questão da mentira, porque a gente quer, para evitar uma briga, para evitar um conflito, a gente quer muitas vezes dar uma desculpa, usar uma justificativa, e muitas vezes essa desculpa, essa justificativa é uma mentira, né? Porque
nós acreditamos que aquilo... Sabe aquela coisa assim, mas é uma mentirinha pro bem? A gente escuta as pessoas falarem isso, né? Só que não existe mentira pro bem. A mentira, ela é do mal. A mentira, ela é pro mal, né? Então não existe mentira do bem. Isso não existe. Porque não existe como uma mentira durar. Acho que uma das coisas que o povo fala que acho que acredito que é um pouco verdade é que a mentira tem perna curta. Então, realmente, porque uma hora ela vai ser revelada, né? A palavra de Deus diz que não tem nada que está encoberto que não será descoberto. Então, não existe como em algum momento a mentira não ser revelada. Em algum momento ela vai ser revelada. E aí, sobre os porquês de a gente usar, né, algumas mentiras muitas vezes, e essa coisa de às vezes uma mentira pequenininha, às vezes uma mentira grande, mas para Deus, eu acredito que para Deus não existe isso, né? Não existe tamanho de mentira, mentira é mentira. Então, nós precisamos muitas vezes olhar para dentro de nós, né? E foi acho que um choque para mim mesmo, não sei se essa é a expressão correta, mas assim, de quando Deus me confrontou com isso. Olha, Mariana, gente, assim, ó, era como se eu ouvisse audivelmente o Senhor me dizer isso. Mariana, eu não quero mais que tu minta, sabe, nas coisas pequenas. E aí eu lembrei aqui de, como eu citei, né, por que muitas vezes a gente mente? Para evitar uma responsabilidade, por exemplo. Sabe aquela mentirinha de comprei uma blusa nova, mas não contei pro marido? Era tipo nesse tipo de coisa que eu me pegava naquela época, quando eu tava nesse processo e entendendo tudo isso. Por quê? Porque são pequenas coisas, mas elas estão no nosso cotidiano o tempo todo. E isso é que nos engole. Sabe? Muitas vezes a gente pensa nesses assuntos assim. Até na live da semana passada a gente falou sobre palavras, construindo com palavras. E muitas vezes a gente pensa nas grandes coisas, né? Assim como a mentira, no tema que a gente usou semana passada, de construir com as palavras, às vezes a nossa mente nos leva a pensar em grandes coisas, né? Em grandes decisões que às vezes a gente precisa estar com uma palavra certa, com uma palavra positiva, ou então, né, não mentir, usar da verdade em grandes momentos, só que não é sobre isso que eu tô tratando aqui. É sobre aquelas mínimas coisas que estão no nosso cotidiano o tempo todo, sabe? O tempo inteiro. É um vizinho te interfonar para pedir alguma coisa e tu dá aquela ludibriada, sabe? Sabe, algumas pessoas falam, nossa, e acontece ainda, que eu escuto. Eu já escutei algumas vezes as pessoas me falarem que, tipo assim, ou tu tá no trabalho, ou tu tá em algum lugar, e alguém liga, e a pessoa diz, não, diz que eu não tô. Gente, por favor, você está. Não existe isso, né? Diz que eu não tô, não, mas você está. Resolva, sabe? Então, a gente precisa mesmo eliminar a mentira da nossa vida, né? Obviamente que Deus não estava errado, ele estava muito certo em me confrontar com isso, me pedir isso, porque é algo assim que é uma decisão, assim, da água pro vinho, sabe? É algo que a gente precisa abandonar, que faz a nossa vida, assim, dar uma volta de 360 graus, porque não existe como eu disse, a verdade ela é uma só. Então, se tu escolhe pela mentira, se tu escolhe mentir, não tem como tu escolher, né? Ou tu escolhe pela mentira, ou tu escolhe pela verdade. Não tem como tu ser essas duas pessoas. Ou tu é essa pessoa, ou tu é essa pessoa. E como eu era aquela pessoa, eu precisei deixar de ser aquela pessoa para me tornar essa pessoa. Claro que não tô dizendo aqui que eu sou perfeita, não tô dizendo aqui que não me passa mais pela cabeça, porque não é o fato de que, nossa, agora eu tô limpa, tô sã e nunca mais a mentira vai existir. Não. Muitas vezes vem aquela tentação, sabe? Vem aquela coisa de. Gente, o WhatsApp hoje, se a gente não cuidar, é uma das ferramentas. Claro que a internet como um todo, mas eu digo assim, o WhatsApp porque é onde a gente tem relacionamento mais direto e conversa mesmo, né? O tempo todo. E eu digo WhatsApp por quê? Porque no WhatsApp, como a gente só escreve, né? Tu não tá face a face com alguém, tu não tá olhando nos olhos da pessoa, é muito mais fácil de a gente usar mentira.
Porque a pessoa não tá vendo, a pessoa não tá te vendo, a pessoa não sabe o que tu tá fazendo, a pessoa não sabe onde que tu tá. Então, é muito mais fácil tu usar da mentira do que quando, digamos, quando a gente vivia que não existia isso, porque aí, né, tu ia mentir, era mais cara a cara. Acredito que era ainda mais escuro, né, digamos assim, era ainda mais feio, mas as pessoas mentem na cara dura. Então nem aí está na frente da pessoa se não dá. Só que eu tô dizendo que o WhatsApp, ele é uma ferramenta que pode nos levar para esse lugar se a gente não cuidar de estar mentindo muitas vezes, sabe? De estar justificando muitas vezes, de estar... E eu tô falando isso aqui porque é para mim também. Como eu disse, não é fácil. Muitas vezes tem coisas que vêm assim, tu quer às vezes, como eu falei aqui, evitar uma responsabilidade. E aí tu quer usar daquela artimanha, tu quer usar daquela justificativa, daquela desculpa, só que é uma mentira. Não deixa de ser uma mentira, sabe? Mesmo que muitas vezes a gente pense, ah, não, mas é porque eu não posso agora resolver isso aqui, eu não posso agora dar atenção pra isso. Então deixa pra responder quando tu pode, sabe? Então deixa pra resolver quando tu pode. Porque realmente nós precisamos escolher eliminar a mentira da nossa vida e viver pela verdade. Viver pela verdade. E por que isso? Porque a mentira, muitas vezes, ela nos impede a prosperidade. E aqui nessa palavra eu não uso prosperidade só para falar de dinheiro, como a maioria das pessoas pode pensar, mas é a prosperidade numa forma geral na nossa vida. A prosperidade, ela significa um avanço, né? Ela significa uma plenitude em todas as áreas da nossa vida. E se nós escolhermos pela mentira, a mentira nos impede esse avanço. A mentira nos impede de viver a plenitude, porque Deus nos promete essa plenitude. Só que precisa ser o caminho da verdade, porque com Deus só existe um caminho. Jesus é o caminho. E para andar com Ele, nós precisamos andar na verdade, porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como andar na mentira com Deus. Não tem como andar na mentira e dizer que eu caminho com Jesus, Deus guia os meus passos. Deus não te guia para mentira nenhuma. Desculpa estar dizendo isso aqui, às vezes são coisas difíceis de ouvir. Mas é verdade. Estou aqui para dizer a verdade, comprometida com a verdade hoje. Estou aqui comprometida com a verdade. Porque é bem isso, Danda. A gente muitas vezes mente em coisas simples. Em coisas simples, coisas que não precisava, né? Coisas que não precisa. Porque muitas vezes a mentira ela se torna um vício. Foi uma das coisas que, quando eu identifiquei isso lá atrás em mim e que Deus me. E, gente, esse negócio do caderninho que eu busquei aqui, quantas vezes. Aí eu comecei a olhar, quantas vezes. Não parou, tá? Não parou. Não pensa que nesse dia eu anotei esse negócio que Deus me dizia pra não mentir. E foi. E foi. E foi. Várias vezes. Várias vezes anotando sobre isso. Por quê? Porque essa questão de a mentira se torna um vício para nós, porque muitas vezes nós não percebemos que nós estamos fazendo, porque a gente já tá engolido pelaquilo ali. A gente já tá engolido, já tomou conta dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Só que, né, como um vício, quando eu vejo eu tô fazendo. Então, por isso que até na live passada que nós falamos sobre construir com palavras, eu preciso cuidar daquilo que eu falo, daquilo que eu declaro. E o primeiro passo talvez seja o passo da consciência, de eu entender o que eu tô fazendo, de eu estar consciente do que eu tô pensando e do que eu tô agindo, né? Porque começa nos pensamentos. Então, muitas vezes essa questão da mentira, ela já tá ali no meu pensamento, eu já tô ali, porque muitas vezes eu tô preocupada, muitas vezes eu tô ansiosa ou nervosa, e eu quero, né, como eu falei muitas vezes, para evitar uma responsabilidade ou para minimizar um conflito, né? Não quero discutir com essa pessoa, não... Ai, hoje não tô a fim de briga, sabe? Aquele pensamento, aquela conversa assim. Só que temos que escolher pela verdade, sabe? Não é hoje não tô a fim de briga, não, mas como então?
como então, olha só, como então que eu posso evitar esse conflito, mesmo assim, né? Mesmo assim, como que eu posso evitar um conflito usando da verdade? Muitas vezes o que nos falta é sabedoria. Muitas vezes o que nos falta é um conhecimento de usar a verdade, mesmo que eu queira evitar um conflito, porque muitas vezes a gente não quer entrar no conflito e nem sempre é hora de a gente entrar num conflito, não é? A palavra também nos instrui sobre isso. Que muitas vezes é melhor a gente ficar em silêncio, que muitas vezes é melhor a gente guardar a língua. Só que a gente pode fazer tudo isso sem usar a artimanha da mentira. Justamente porque a gente está em busca de benefício próprio, né? E muitas vezes dizer a verdade, como eu comecei a live aqui falando, da frase que foi impactante para mim, que eu tava aqui estudando sobre isso, era que escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Por isso que eu coloquei aqui duas escolhas do tema. Porque a gente tem duas escolhas mesmo. Ou dizer a verdade, ou muitas vezes escolher pelo caminho fácil, que é a mentira. Porque muitas vezes a verdade, ela não é o caminho mais fácil. Muitas vezes é por isso, porque vai doer, porque tu vai ter que te confrontar, ou porque tu vai ter que confrontar outra pessoa. Confronto é diferente de afronta, é algo que a gente precisa ter claro. E com isso, a gente muitas vezes impede, olha só, como eu falei, que a mentira impede a prosperidade e a mentira, ela impede que nós usemos o nosso máximo potencial. Por quê? Porque como eu tava falando aqui, às vezes, muitas vezes, para não usar a mentira e para eu caminhar na verdade, eu vou precisar de uma sabedoria, de um conhecimento que talvez eu não tenha, sabe? Porque, nossa, mas como é que eu vou evitar esse conflito? Como é que eu vou evitar esse conflito, sair desse conflito, dessa situação que muitas vezes eu posso ter causado, a própria mentira pode ter causado, ou às vezes eu tô num conflito, né, numa situação que uma outra pessoa causou um problema, e para eu me livrar da minha responsabilidade, para eu me livrar daquele caminho ali, daquele bolo, eu quero usar da mentira. Só que isso te faz ser uma pessoa que não tá usando o teu potencial máximo. Porque muitas vezes, porque assim, o nosso cérebro, ele quer sempre ficar no modo de descanso. O nosso cérebro, ele não quer ficar gastando energia, sabe? Isso é comprovadamente cientificamente, né? Então, o que que acontece? Nós queremos entrar nesse lugar de descanso e não usar o nosso máximo potencial. E aí a mentira entra. Como a mentira é tão mentirosa, ela já quer te usar para te deixar nesse uso de potencial mínimo. Tu teria muito mais para explorar, sabe? Tu conseguiria sair desse confronto maravilhosamente bem se tu usasse teu conhecimento, se tu usasse a sabedoria que Deus dá. Só que para minimizar isso, para te colocar num lugar de mentira, para te colocar num lugar que não foi onde Deus te criou para estar, a gente usa uma justificativa, a gente usa uma mentira e isso nos diminui. Olha só como isso é poderoso. Isso nos diminui. Diminui a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de decisão, nossa capacidade de avanço, como eu falei aqui sobre a prosperidade. Então tem muita coisa envolvida em algo que muitas vezes ela tá, como é que eu vou dizer? Ela tá disfarçada às vezes na nossa vida. Essa questão da mentira, às vezes ela tá num lugar de superficialidade que a gente não percebe, né? Que tá num lugar assim invisível aos nossos olhos, sabe? Tá ali num lugar que a gente não tá se percebendo. E a gente precisa escolher a verdade, eliminar a mentira da nossa vida, viver pela verdade, como eu disse aqui, porque a verdade, né, como a mentira nos impede de usar esse potencial máximo, a verdade, ao contrário, ela quer te impulsionar para o teu lugar máximo, ela quer te impulsionar para o teu futuro. A verdade, ela quer te libertar para o teu futuro, porque é isso que a verdade faz. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta de entrar em, sabe, em conversas, em picuinhas que a gente não precisava estar. A verdade nos liberta de estar num grupo com uma conversa que a gente não precisava estar. A verdade nos liberta de estar num momento com o marido e ter que, como eu falei, esconder a blusinha no armário novo que tu comprou. Tu não precisa disso. Tu nasceu para ser livre e falar a verdade. Sabe? Se tem um conflito ali de alguma coisa, então resolve. Por que? Para pra pensar. Por que que eu não posso contar para o meu marido que eu comprei uma blusinha nova?
É isso que tu tem que resolver. Não é o não vou contar pro meu marido, sabe? Então, muitas vezes a gente, por isso que evitar responsabilidades faz parte dessa coisa da mentira, porque a gente não quer resolver algo que é de responsabilidade nossa. O buraco é mais embaixo. O problema não é esse. O problema não é a blusinha nova. O problema é o porquê que eu não posso contar, conversar certas coisas com meu marido, nesse caso, né? Ou porquê que eu não posso dizer tal coisa pro meu chefe, sabe? Então, muitas vezes a gente precisa bancar. Como eu disse, nem sempre o caminho mais fácil vai ser o da verdade, mas ele é o único caminho. Ele é o único caminho. O Jordan Peterson, é o escritor de um livro que eu amo, usa algo assim, ó. A frase que eu comecei a falar aqui é dele, que escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Essas não são meramente duas escolhas diferentes, elas são trajetórias de vida diferentes. Então, assim, elas são formas completamente de existir. Ele termina a frase dizendo, porque escolher o caminho fácil ou dizer a verdade não é meramente duas escolhas, são trajetórias de vida diferentes. É como você vive, sabe? É uma escolha de como que eu vivo, como que eu existo. Eu existo escolhendo a verdade ou eu existo escolhendo o caminho mais fácil que me leva à mentira. Essa é uma decisão. É uma decisão de vida, é uma decisão de como que eu existo, é uma decisão de como que eu me comporto, é uma decisão de como que eu vivo, né? Essa frase é do Jordan Peterson, que é o escritor do livro 12 Regras para a Vida. Maravilhoso. É um livro grande, denso. Não vou dizer que é um livro fácil, porque não é, até de entendimento, assim, ele não é um livro, como é que eu vou dizer? Esse é um livro comercial, sabe? Ele ficou famoso. Então, assim, vende no mercado, vende em todo quanto é lugar que a gente olha, né? Mas ele não é um livro, assim, fácil, né? De entendimento, de estudo, mas ele é maravilhoso. Acredito que é um dos top 5 pra mim, assim, dos livros que eu já li, um dos melhores, acho que um dos 5 melhores pra mim é esse aqui. Levei algum tempo lendo ele, porque como eu falei, ele é denso, né, não só de quantidade de páginas, mas ele é um livro, não tem figurinha dentro, entendeu? Não tem foto, é texto. Mas assim, ó, é um divisor de águas. Ele foi um divisor de águas na minha vida, assim como a decisão que eu tomei anos atrás, como eu falei pra vocês, do meu primeiro caderninho de oração, lá de 2019. Como foi uma decisão sobre a mentira na minha vida. E aí, como ele disse aqui, eu passei a existir de forma diferente. Depois desse livro, eu também passei a existir de forma diferente. Então fica a dica, como eu falei, se alguém quiser se aventurar, não vou dizer que é uma dica fácil, né? Como eu falei do livro, mas é maravilhosa. Então, só que pra gente viver esse caminho sólido, pra gente viver uma vida sólida, a vida, ela a gente necessita, por exemplo, de durabilidade, não é? A gente não quer viver bem, a gente não quer viver mais, viver bastante. A durabilidade é um fator da vida, né? E a mentira, ela não tem durabilidade. A mentira, uma hora ela acaba. A mentira, uma hora ela é desmascarada. A mentira, uma hora ela é desvendada. E com isso, é um caminho que não me leva para a vida. A mentira é um caminho que me leva para a morte. A mentira é um caminho que me leva para algo que acaba. Agora, a verdade não. A verdade, ela sobrevive. A verdade, ela tem durabilidade. A verdade, ela tem credibilidade. A verdade é o único caminho. A verdade é o único caminho. Então, se a gente busca por durabilidade, nós precisamos caminhar pela verdade. Se nós buscamos credibilidade, é algo importante. É algo importante. Nós precisamos ter credibilidade com as pessoas, nós precisamos ter credibilidade com Deus. Com Deus é um pouquinho assim diferente, porque Deus sabe tudo que eu penso, né? Deus sabe tudo que eu faço, mesmo antes de eu fazer. Então, é ainda mais difícil, eu acredito, ter credibilidade com Deus, porque se eu só pensei em mentir ou se eu só pensei em algo errado, Deus já sabe. Então, é algo que não tem como esconder, né? De algumas pessoas a gente poderia conseguir com a mentira, mas a credibilidade, ela é um fator importante para nossa durabilidade, para nossa vivência humana, para nossa
vida realmente ser algo duradouro, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, que é muito importante. Então, para termos credibilidade, precisamos caminhar pela verdade. Para termos durabilidade, precisamos caminhar pela verdade. E para caminharmos na verdade, nós precisamos ser de verdade. Aí é que tá. Né? Nós precisamos ser de verdade, desculpa. Porque não tem como viver numa capa. Não tem como viver em algo que a gente não é. Não tem como viver se escondendo, sabe? Não tem como viver com uma. Como é que eu vou dizer? Com um personagem, sabe? É muito difícil, eu acredito que é muito difícil viver sendo um personagem, né? Então, não, essa é uma escolha que ela pode ser dura, ela é uma escolha que ela pode ser difícil em alguns momentos, ela é uma escolha que precisa, né? Nós precisamos ter, assim, uma decisão de ousadia, de coragem, de ter um pulso firme, a gente precisa da base, que é o Senhor na nossa vida, para poder tomar essa decisão de escolher sempre pela verdade. Porque muitas vezes, como eu disse aqui, ela não vai ser fácil, mas ela é o único caminho, é o único caminho. E realmente é algo que transforma, liberta, é libertador viver pela verdade. É libertador entender que a verdade vai ser sempre o melhor caminho, mesmo ela não sendo mais fácil. Porque a mentira muitas vezes ela nos leva para um lugar de atalho. E o atalho não nos leva a um lugar de durabilidade. A durabilidade, ela vem com a verdade. Nós precisamos caminhar com a verdade para termos durabilidade nas coisas que nós dispusemos a fazer e em quem nós somos. Porque Deus está buscando nos moldar para sermos pessoas melhores, para sermos de acordo com aquilo que Ele nos criou para ser. E não ficar andando por aí com capa, com personagem, com algo que não responde àquilo que Deus te criou para ser. Porque nós precisamos buscar ser, né? E todos os dias buscar ser, eu busco todos os dias, buscar ser quem Deus me criou para ser. Com isso eu preciso melhorar muito, deixar de mentir, escolher pela verdade. E, gente, como eu disse, é todo dia, né? É todo dia, sabe? Então não tem como. Opa, acho que deu uma conexão, falhou. Voltou. Conexão falhou, mas acho que voltou, né? E realmente é algo que é uma decisão só, é uma escolha só, é um caminho só. Oh, Deus, conexão na internet tá ruim, pior que não tem o que eu fazer aqui. Mas é algo que transforma, como eu disse, é algo que muda o nosso interior de uma forma completa, de uma forma absurda, né? Como eu disse no início, é algo que eu existia dessa forma e hoje eu existo dessa forma. Então é algo que a gente precisa escolher de que lado estamos, né? Não existe meio, não existe meio nesse lugar. Ou é a mentira ou é a verdade. Não existe meio. Não existe mentirinha pequena. Não existe, mas é uma mentirinha pro bem. Não existe. Mentira é mentira, verdade é verdade. E isso é algo muito verdadeiro, forte, algo que a gente precisa muitas vezes exercitar, a gente precisa de força, a gente precisa dessa base, como eu falei, que Deus nos dá. A gente precisa dessa base que Deus nos dá, sabe? Que nos fortalece, que nos ensina, né? Que é a palavra do Senhor, como eu falei, que foi me moldando e eu ia lendo e dizia, meu Deus, de novo isso, Deus me instruindo para não mentir, para não mentir, para não mentir, para cuidar com as palavras, para cuidar com o que eu falo, sabe? Porque realmente é algo que Deus nos dá essa base muito sólida para esse caminhar. Para esse caminhar, Deus nos dá essa base. E agora eu quero fazer um convite para vocês, muito especial, muito feliz de estar fazendo esse convite aqui, que é para que vocês queiram caminhar nessa verdade. Para quem quer caminhar nessa verdade, eu quero convidar vocês a fazer parte do meu curso que está com as matrículas abertas, Decisões Geracionais, para mulheres, especial para mulheres, que querem tomar decisões que impactam gerações, decisões que impactam a nossa vida, né, a nossa transformação como um todo, mas decisões que vão impactar as gerações
adiante os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, com base bíblica, com histórias bíblicas que nos ensinam sobre isso, sobre decisões que foram impactantes, que a gente lê até hoje e aprende com elas, né? Então, algumas mulheres, alguns personagens bíblicos tomaram decisões que foram, assim, enormemente impactantes e que impactam a nossa vida até hoje. Com isso, a gente pode aprender com eles a como tomar decisões pautadas na palavra de Deus, a viver pela verdade, a viver com maturidade, a ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais íntimo, para poder entender isso, como que eu ouço de Deus, como que eu entendo o que Deus quer para minha vida, como que eu entendo o que Deus quer me mostrar com essas coisas que eu tenho às vezes pensado, que eu tenho lido, muitas vezes eu não entendo, mas é nesse lugar que a gente encontra intimidade com o Senhor. Então fica aqui o convite para vocês, o link tá na minha bio, quem quiser participar e ali conhecer um pouco mais, tem o link ali com as descrições, tudo que é de importante, mas se ficar com alguma dúvida podem me chamar também. Mas fica o convite para vocês caminharem comigo essa jornada sobre decisões geracionais, tá bom? Muito feliz de estar aqui mais uma terça que vem nós estamos aqui de novo às 21 horas. Conto com vocês, convida uma amiga, convida a mãe, a irmã, a vizinha para vir aqui para a live. E conto com vocês para a próxima semana, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.